Meu coração se alegrou muito. Sabe por quê? Porque no dia que eu chegar no céu, eu quero te dar um abraço e dizer: parabéns, você venceu. Aleluia. Te dar um abraço e dizer assim: olha, você venceu. Você está aqui para a glória de Deus. Amados, sem perda de tempos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 34, versículo de número 6. Todos abram as vossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor nesta noite para a glória de Deus. Vamos ver o que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Versículo de número 6 diz assim então a palavra do Senhor: apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, e a minha ferida é incurável, embora eu seja sem transgressão. Vamos ler de novo a parte B? E diz assim, ó: a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos assentar adorando a Deus na beleza da sua santidade, em nome de Jesus. Queridos, estava eu pensando na palavra de Deus. Deus pôs este versículo no meu coração. Deus pôs este versículo sobre a minha alma para expressar para a igreja. Amados, quando a gente fala de Jó, a gente se lembra do sofrimento de Jó. A gente lembra dos problemas que Jó teve na face da terra, a provação que Jó passou diante de Deus e diante dos seus familiares, e diante dos seus parentes, e diante dos seus amigos. Mas no capítulo de número 34, versículo de número 6, a gente encontra Jó expressando e dizendo: grande é minha ferida, aleluia, eu sou acusado incansavelmente, eu olho para mim e não vejo, aleluia, nenhum pecado em mim para que eu seja condenado e julgado pelos meus amigos e pelos que estão à minha volta. Amado, eu abro um parente nesta noite para vos falar uma verdade. Quando a gente fala de ferida, queridos, deixa eu explicar uma coisa. Existe dois tipos de ferida na vida de um ser humano. Existe aquela ferida especificamente artificial. É aquela ferida, meu querido, que não tocar ou não machucar, ou quando alguém bate, ou quando você bate em alguma coisa, aquela ferida se faz uma cicatriz bem grande e você vai até o hospital, aleluia, e quando você chega naquele hospital, você fala para o médico: olha, Senhor, estou com esta ferida, está sangrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu necessito de um remédio, eu necessito de um antibiótico, eu necessito de uma pomada para que esta ferida venha sarar. Logicamente que o médico vai te passar uma pomada, vai te passar um anti-inflamatório, ele vai te passar um antibiótico para que esta ferida venha ser curada. Você toma um dia, você toma 2 dias, aleluia, você toma no 3º dia, ela começa a fazer efeito, ela começa agora a sarar, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu também quero vos falar de uma ferida, aquela que está, meus queridos e amados irmãos, não artificialmente, não do lado de fora, mas aquela ferida que está do lado de dentro, aquela ferida que o médico não pode ver, aquela ferida que o pastor não pode ver, aquela ferida que o irmão não pode ver, mas o Senhor dos Exércitos, que olha no céu das alturas e contempla o coração do homem. Aleluia! A ferida artificial é aquela ferida em que o médico te passa um antibiótico, você toma o remédio e ela é curada para a glória do nome do Senhor. Mas a ferida que Jesus fala nesta noite, aleluia, aquela ferida da alma, aquela ferida, meu querido, que não existe antibiótico, que não existe analgésico, que não existe nada na face da terra que possa curar esta ferida. Aquela ferida que está na alma, muitas das vezes, meu querido, ela é uma palavra mal falada, ela é uma palavra mal compreendida. Muitas das vezes aquela ferida na alma é uma palavra que alguém soltou para você e entristeceu teu coração, e você já não tem mais força nem mesmo para glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta noite tem vitória para a tua vida. O Senhor nesta noite tem vitória para a tua vida. Levanta a tua mão nesta noite. O Senhor tem vitória para a tua vida nesta noite. Há de ser que alguém te olhou pouco, há de ser que alguém, meus queridos, chamado, falou alguma coisa contra você, há de
Espírito Santo de Deus, a vitória para a tua vida nesta noite, a vitória para a tua vida nesta noite. Deus vai sarar esta ferida para a glória do seu santo nome. A pior coisa que existe na vida do ser humano é quando ele está ferido na alma, ele já não tem mais alegria, o seu semblante está caindo, ele anda de cabeça baixa, ele não consegue andar. Mas nesta noite o Senhor vai te dizer: levante, anda, levante, anda, levante, anda, porque ela vai ter o descanso, levante, anda na presença do Pai, porque é grande a tua vitória. Aleluia! Nos diz a Bíblia no livro de Evangelho, segundo escreveu São Lucas, se não me falha a memória, capítulo de número 13, versículo de número 10, diz a Bíblia que todo santo dia tinha uma mulher que ela ia para a igreja, e ela chegava na igreja, ela se sentava lá no banco dos publicanos. O banco dos publicanos, meus queridos, é aquele banco que fica lá atrás, que muitas das vezes as pessoas não olham, que muitas das vezes as pessoas não ligam, que muitas das vezes aquelas pessoas ficam ali e ninguém estende a mão para ele. E diz a Bíblia que todo santo dia ela ia para o templo, ela ia para a sinagoga, ela chegava e ficava encurvada, não podia se endireitar. Alguma coisa aconteceu com ela, alguma coisa aconteceu com a sua vida. Aleluia! Alguém falou alguma coisa para aquela mulher, e o diabo se aproveitou dessa situação e colocou as mãos sobre a vida dela. Agora, em vez de ela andar cheia, ela andava encurvada, ela não poderia dar glória a Deus, ela não poderia mais falar no escárnio, ela não poderia mais profetizar dentro da igreja, porque a sua alma estava ferida. Mas nesta noite, meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus estende as mãos para você. Nesta noite, Deus estende a mão para você. Deus vai sarar esta ferida e o nome dele vai ser glorificado. Porque sempre chega a hora e o momento do Senhor Jesus na nossa vida. Sempre chega a hora e o momento de Deus na nossa vida. Esse da qual vos fala, meu querido, eu falo porque eu vivo aquilo que eu prego. Uma vez eu saí para pregar numa igreja de um dos nossos ministérios, e a pessoa que tinha me convidado para pregar não sabia, e até mesmo não conhecia o estilo do pastor daquela igreja. Aquele pastor, meu querido, ele se achava o dono de tudo, ele achava que sabia tudo, ele achava, meus queridos irmãos, que a igreja era dele, e se esquecia que a igreja era do Senhor, a palavra era do Senhor, os crentes eram do Senhor Jesus Cristo. Comecei então eu a pregar e a expressar a palavra de Deus, e quando eu estava pregando, quando eu terminei de pregar, ele pegou o microfone e me chamou de blasfemo, me chamou de mentiroso, me escrachou diante da igreja. Aquilo causou uma ferida muito grande na minha alma. Eu disse: nunca mais eu coloco meu pé dentro de uma igreja, nunca mais eu quero saber de ser crente, nunca mais eu quero saber das coisas do Senhor. Mas um certo dia eu procurei meu pastor: coisa boa, eu queria você ter pastor e pastora que cuida e que vela pela tua alma. Muitas das vezes você está na sua casa dormindo, muitas das vezes você está na sua casa descansando e o pastor está orando, muitas das vezes você está babando do lado e ele está derramando as suas lágrimas pela tua vida. É que você levanta a sua mão nesta noite e glorifica a Deus pela vida do teu pastor. É ele que vela pela tua alma. Aleluia! Bendito seja o nome santo de Jesus.